Um homem pobre acorda às 3 da manhã todos os dias e descobre um segredo que transforma sua vida, levando-o da pobreza a um sucesso inimaginável. Mas esta história não é apenas sobre acordar cedo. É sobre uma promessa feita a uma mãe moribunda e como uma decisão tomada na hora mais sombria mudou tudo para sempre. Antes de começarmos, a que horas você está ouvindo? De onde você é? Deixe um comentário abaixo e me conte. E, por favor, curta e inscreva-se para mais vídeos como este. Marcos estava sentado ao lado da cama de hospital de sua mãe, segurando sua mão fraca. Os aparelhos emitiam bips lentos. Sua respiração era superficial. O médico dissera que ela tinha talvez 2 semanas de vida. Insuficiência renal, sem dinheiro para o tratamento, sem plano de saúde, sem esperança. Ela olhou para Marcos com olhos cansados e sussurrou algo que mudaria sua vida para sempre. Filho, prometa-me que você não vai acabar assim. Prometa-me que você vai lutar por uma vida melhor. Prometa-me que minha luta não foi em vão. Marcos não conseguia falar. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ele apenas assentiu. 3 dias depois, sua mãe morreu naquela mesma cama. Marcos tinha 29 anos e estava completamente sozinho no mundo. Depois do funeral, voltou para seu pequeno quarto. Nenhum familiar apareceu, nenhum amigo o visitou. Sentou-se no chão, no escuro, e chorou até não ter mais lágrimas. Sua mãe havia trabalhado em 3 empregos a vida toda. Limpava escritórios à noite, lavava pratos em restaurantes, passava roupa para famílias ricas. Tudo isso só para que Marcos pudesse comer e ter um teto sobre a cabeça. E o que ele tinha para mostrar? Nada. Trabalhava em um depósito carregando cuecas boxer, 12 horas por dia. Mal ganhava o suficiente para pagar o aluguel. Não tinha economias, nem educação, nem futuro. Sentia que havia falhado com ela, falhado com a única pessoa que acreditava nele. Naquela noite, não conseguiu dormir. Ficou deitado, olhando para o teto, repetindo as últimas palavras da mãe várias vezes. Prometa-me que você lutará por uma vida melhor. Às 2h45 da manhã, Marcos se levantou. Sentiu algo se quebrar dentro dele. Não de uma forma triste, mas de uma forma poderosa, como se uma porta se abrisse. Ele percebeu que estava vivendo como um morto, apenas seguindo a rotina, trabalhando, comendo, dormindo, esperando a morte, assim como sua mãe. Mas ela havia lhe pedido para lutar. Usou seu último suspiro para implorar que ele não desperdiçasse sua vida. Ele caminhou até a pequena janela e olhou para fora. A rua estava silenciosa, o mundo inteiro dormia. E naquele silêncio, Marcos fez uma promessa. Não a Deus, não ao universo, mas à sua mãe. Mãe, eu não vou te decepcionar. Vou me tornar alguém na vida. Vou aproveitar cada hora que você me deu. A partir daquele momento, encontrou um caderno antigo que sua mãe lhe dera anos atrás. Ela sempre dizia que a educação era importante, embora nunca tivesse estudado. Ele o abriu e começou a escrever. O que eu preciso aprender? Quais habilidades eu preciso? O que me tornaria valioso? Ele escreveu até a mão doer. Queria aprender inglês corretamente porque todo bom emprego exigia isso. Queria entender de computadores porque o mundo estava mudando rapidamente. Queria ler os livros que as pessoas bem-sucedidas liam. Queria entender como o dinheiro funcionava para nunca mais ser pobre. Naquela primeira manhã, ele não realizou nada de grandioso, mas sentiu-se diferente. Sentiu como se estivesse honrando o sacrifício de sua mãe, como se cada minuto que dedicava ao aprendizado fosse um agradecimento a ela por todos aqueles anos em que se dedicou incansavelmente a ele. Todas as manhãs, Marcos acordava às 3 horas, sem desculpas. Cansado ou não, doente ou não, ele se levantava, lavava o rosto com água fria e sentava-se para estudar. Ia à biblioteca pública e usava os computadores. Assistia a vídeos educativos gratuitos, pegava livros emprestados sobre negócios e comunicação, praticava inglês lendo jornais em voz alta no quarto. Seu colega de quarto achava que tinha enlouquecido. Seus colegas de trabalho riam quando ele falava em mudar de vida. Diziam: pessoas como nós não conseguem sair dessa situação. Este é o nosso destino. Mas Marcos não dava ouvidos. Ele se lembrava do rosto da mãe. Lembrava-se de suas últimas palavras. E continuou. 3 meses se passaram. Seu inglês melhorou. Ele começou a entender coisas que nunca havia entendido antes. 6 meses se passaram.
Ele aprendeu habilidades básicas de informática com cursos online gratuitos. Ajudou um vizinho a consertar o laptop e este contou para outras pessoas. Logo, estranhos começaram a pedir sua ajuda. Um ano após a morte de sua mãe, Marcos era uma pessoa diferente. Não por fora, ele ainda morava no mesmo quarto pequeno, ainda trabalhava no mesmo depósito. Mas por dentro, algo havia mudado. Ele via oportunidades em todos os lugares. O dono de uma pequena loja perguntou se ele poderia ajudar a configurar um sistema de computador para rastrear vendas. Marcos disse que sim, mesmo com medo, e passou a noite em claro aprendendo a usar o sistema. Ele fez o trabalho por quase nada, mas o dono da loja ficou tão satisfeito que contou para outros 5 comerciantes. De repente, Marcos começou a receber ligações de pessoas pedindo ajuda com computadores e mídias sociais. Com o aumento da clientela online, ele começou a cobrar um pouco, depois um pouco mais. Ele economizava cada centavo. Sua alimentação era basicamente arroz e feijão. Ele não comprava roupas novas, não saía de casa. Cada centavo economizado era como uma forma de honrar a memória de sua mãe. Ela havia vivido com pouco para que ele pudesse sobreviver. Agora, ele viveria com pouco para construir algo que a orgulhasse. 2 anos após a morte dela, Marcos já tinha clientes suficientes para largar o emprego no depósito. Foi a decisão mais assustadora da sua vida. Aquele emprego no armazém era a única segurança que ele conhecia. Mas ele se lembrou do que sua mãe dizia: lute por uma vida melhor. Então, ele arriscou. Alugou um pequeno escritório, apenas um cômodo com uma mesa e uma cadeira. Registrou uma empresa que ajudava pequenas empresas com tecnologia e marketing. Trabalhava 16 horas por dia, acordava às 3 da manhã todos os dias para planejar, aprender e melhorar. Ia dormir exausto todas as noites, mas era um cansaço diferente. Era o cansaço de construir algo, de criar valor, de fazer com que o sacrifício da sua mãe significasse algo. O negócio cresceu lentamente. Em alguns meses, ele mal conseguia ganhar o suficiente para sobreviver. Em outros, pensou em desistir e voltar para o armazém. Mas sempre que queria desistir, olhava para a única foto que tinha da mãe. Ela estava em sua mesa, o sorriso dela, os olhos bondosos, as mãos calejadas que tanto trabalharam para ele. E ele ouvia a voz dela: prometa-me. Então, ele continuou. Contratou seu primeiro funcionário, um garoto do seu antigo bairro que o lembrava de si mesmo. Perdido, sem esperança, talentoso, mas invisível para o mundo. Marcos o ensinou tudo. Pagou-lhe um salário justo, tratou-o com respeito, porque sabia o que era ser ignorado, ser tratado como se não importasse. Em 3 anos, Marcos tinha 12 funcionários. Em 5 anos, tinha escritórios em 3 cidades. Não era milionário, mas era bem-sucedido além de tudo o que imaginara. Mais importante ainda, era livre. Livre da pobreza, livre do medo, livre do ciclo que matou sua mãe. Marcos nunca se esqueceu de suas origens. Voltou ao seu antigo bairro e criou um programa de informática gratuito para quem quisesse aprender. Ele mesmo pagou por tudo. Dava aulas nos fins de semana, contratava pessoas que ninguém mais contrataria. Mães solteiras, pessoas sem instrução, pessoas que o faziam lembrar de sua mãe. Pessoas que só precisavam de uma chance, de alguém que acreditasse nelas. Comprou uma pequena casa e colocou fotos da mãe em todos os cômodos. Às vezes, sentava-se sozinho à noite e conversava com ela. Mãe, eu consegui. Cumpri minha promessa. Lutei. Não desisti. Eu fiz com que sua luta valesse a pena. E ele chorava, não lágrimas de tristeza, mas lágrimas de gratidão, porque a morte dela lhe dera vida, o sofrimento dela lhe dera um propósito. Suas últimas palavras lhe deram um propósito. Dariam direção. As pessoas começaram a perguntar a Marcos como ele havia alcançado o sucesso. Queriam saber o segredo. Era sorte? Eram contatos? Era algum talento especial com o qual ele nascera? Marcos sempre lhes dizia a verdade. Não era sorte. Não era talento. Era uma promessa feita a uma mãe moribunda. Era acordar às 3 da manhã quando cada parte dele queria dormir. Era escolher honrar o sacrifício dela em vez de desperdiçá-lo. Era decidir que a dor dela não seria em vão, que a vida dela significaria algo através do seu sucesso. O poder das 3 da manhã não está no horário do relógio.
está na decisão que você toma no seu momento mais sombrio, quando perdeu tudo. Quando você não tem mais motivos para continuar, é aí que você descobre quem você realmente é. É aí que você decide se vai desistir ou se vai lutar. Marcos poderia ter desistido quando sua mãe morreu. Ele poderia ter culpado o mundo, a pobreza, Deus, qualquer um. Ninguém o teria julgado. Mas ele não o fez. Transformou sua dor em força. Transformou seu luto em combustível. Todas as manhãs, às 3 horas, quando queria ficar na cama, lembrava-se do rosto dela. Lembrava-se das mãos dela. Lembrava-se de tudo o que ela abdicou para que ele tivesse uma chance. E essa lembrança o impulsionava. Fazia-o trabalhar quando estava cansado. Fazia-o aprender quando se sentia burro. Fazia-o continuar quando todos diziam que ele fracassaria. Seu sucesso não era apenas para ele. Era para ela. Era a prova de que a vida dela importava. De que seu sacrifício não foi em vão. De que o amor é mais forte que a pobreza. Mais forte que a morte. Mais forte que tudo. Hoje, Marcos ainda acorda às 3 da manhã. Não porque precise. Seu negócio funciona sozinho agora. Ele tem dinheiro, tem conforto, poderia dormir até meio-dia se quisesse. Mas não dorme porque essas horas de silêncio pertencem à sua mãe. Esse é o momento dele para se lembrar dela, para conversar, para agradecer. Ele se senta no escuro com uma xícara de café e pensa em quão longe chegou. De um pequeno quarto sem nada a uma vida cheia de propósito. E ele sabe que ela está orgulhosa. Onde quer que ela esteja, aconteça o que acontecer depois que morrermos, ele sabe que ela vê o que ele construiu. Ele sabe que ela sente as vidas que ele transformou. Ele sabe que a luta dela não foi em vão. Então, se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se para mais vídeos como este. Mas o sucesso não trouxe paz a Marcos da noite para o dia. Quanto mais ele subia, mais pesado se tornava o silêncio. Certa noite, anos depois de ter fundado sua empresa, Marcos acordou às 3 da manhã, como sempre. Mas algo parecia diferente. A casa estava grande agora. Grande demais. As paredes ecoavam. Não havia som algum, exceto o tic-tac de um relógio caro que um dia ele sonhara em possuir. Ele estava sentado na cozinha, tomando seu café, quando percebeu algo que o assustou. Ele havia construído uma vida. Mas ele não havia constituído família. Ele havia perseguido a sobrevivência por tanto tempo que se esqueceu de como viver. O dinheiro resolveu sua fome, resolveu seu medo, resolveu sua pobreza. Mas não se sentou à sua frente, não riu, não perguntou como tinha sido seu dia, não o abraçou quando estava cansado. Pela primeira vez desde a morte de sua mãe, Marcos sentiu-se sozinho de uma forma que o sucesso não conseguia remediar. E, novamente, ele ouviu a voz dela. Não a voz vinda do leito do hospital. Uma lembrança mais suave, ela rindo na cozinha minúscula deles. Filho, o sucesso não significa nada se você comer sozinho. Ele pousou a xícara. Suas mãos estavam tremendo. Durante todos esses anos, ele pensou que a promessa tinha a ver com dinheiro, com escapar da pobreza, com vencer. Mas talvez a promessa era construir uma vida que ela nunca teve, uma vida plena. Naquela manhã, Marcos fez uma segunda promessa. Não apenas para ter sucesso, mas viver. Ele começou pequeno. Ele começou a passar tempo de verdade com as pessoas que contratava. Conheceu suas histórias, convidou seus funcionários para jantar. No início foi estranho. Eles pensaram que era algo relacionado a negócios. Não era. Era um homem tentando construir uma família a partir do mundo que ele ajudou a criar. Uma de suas funcionárias, Ana, percebeu algo nele. Ela viu como ele ficava até tarde não para controlar o trabalho, mas porque não queria voltar para casa e encontrar o silêncio. Ela viu como ele ouvia quando as pessoas falavam, ouvia de verdade, como um homem sedento por conexão. Certa noite, após um longo dia, ela disse: "Você construiu tudo isso, mas quem construiu você?" Marcos não respondeu. Porque ninguém nunca lhe tinha perguntado isso antes. Essa pergunta o perseguiu por semanas. Ele começou a terapia discretamente. Nunca contou a ninguém.
O homem forte e bem-sucedido sentado em um pequeno escritório falando sobre um quarto de hospital, uma mão fraca, uma promessa. Ele chorou ali de uma forma que nunca se permitia chorar em público. Ele percebeu que ainda era aquele garoto de 29 anos sentado no chão, no escuro. Ele simplesmente construiu arranha-céus em torno da dor. A cura tornou-se seu novo ritual das 3 horas da manhã. Em algumas manhãs, ele ainda estudava administração. Em outras manhãs, ele escrevia cartas para sua mãe naquele mesmo caderno antigo. Páginas e páginas. Mãe, estou com medo. Mãe, eu não sei como descansar. Mãe, eu queria que você pudesse ver isso. E, aos poucos, o sucesso começou a parecer reconfortante em vez de pesado. Anos depois, Marcos transformou seu programa de treinamento gratuito em uma fundação em nome de sua mãe. Não era mais uma pequena aula de fim de semana, era uma instituição de verdade, bolsas de estudo, mentoria, auxílio moradia. Milhares de pessoas passaram por aquelas portas. Mães solteiras que se recusaram a desistir. Crianças de bairros desestruturados. Homens que pensavam que suas vidas já haviam acabado. Na parede da entrada havia uma frase simples. Minha mãe trabalhava em 3 empregos para que eu pudesse ter uma chance. Este lugar existe para que você possa ter o que é seu. As pessoas choraram ao ler isso. Marcos nunca fez grandes discursos. Caminhava pelos corredores em silêncio, apertava mãos, lembrava-se dos nomes, financiava sonhos sem câmeras, sem manchetes. Porque ele sabia como era o sacrifício invisível. Numa manhã de inverno, décadas depois daquela promessa no hospital, Marcos estava sentado às 3 horas da manhã, como sempre. Seus cabelos estavam grisalhos agora. Suas mãos pareciam com as dela, calejadas, sinceras. Ele olhou para a foto sobre a mesa e, pela primeira vez, ele não sentiu dor ao vê-la. Ele sentiu paz. Ele sussurrou: Mãe, estou cansada, mas é um cansaço bom. E, no silêncio, ele compreendeu algo que levou uma vida para aprender. A promessa não era de ficar rico. A promessa era sobre se tornar um homem em quem ela pudesse encontrar paz interior. Um homem que transformou o sofrimento em abrigo para os outros. Quando o sol nasceu naquela manhã, Marcos sorriu. Não porque ele tivesse mais coisas para perseguir, mas porque ele finalmente soube. Ele havia chegado.